Anos 60, uma década marcada por transformações. Sexo, drogas e rock and roll eram o lema dos jovens. Influenciada pelo movimento hippie e pela contracultura, a nova geração protestava contra as guerras e a sociedade conservadora da época. E foi em meio a tantas manifestações que surgiu a primeira pílula anticoncepcional nos Estados Unidos, a Enovid. Criada a partir da iniciativa de duas feministas que financiaram as pesquisas, ela era vendida inicialmente como um regulador da menstruação. Mas não passou muito tempo até que as mulheres percebessem suas propriedades contraceptivas. E quando sua venda como anticoncepcional foi autorizada, cerca de 500 mil americanas já utilizavam o medicamento. Quando a pílula foi lançada, Dona Cleide Zamboni tinha 23 anos e estava recém-casada. A vida dela seria muito diferente caso não tivesse tomado o comprimido, porque o relacionamento com o marido era muito romântico. Então a gente era assim eternos namorados. Então eu acho que se eu não tivesse tomando pílula, eu teria muito mais filhos. A pílula só fez parte da vida dela após o primeiro filho, quando decidiu que era hora de parar. Foi o médico quem recomendou o novo método. A situação financeira naqueles tempos não permitia que outro bebê surpreendesse o casal. O marido teve que concordar. Como eu trabalhava, né? Então tinha que ajudar em casa, né? Era vida boa, né? E eu falei, não, agora vamos tomar a pílula para evitar. Ele concordou, porque era lógico que eu não ia ter filho, porque antigamente também não tinha esses berçários, creche, essas coisas. Hoje em dia a pessoa tem filho, já passa os 6 meses e já vai para a escolinha, né? Então a pílula estava ali, não podia deixar falhar, né? Nem todas as mulheres pensavam como a Dona Cleide. Na juventude de Vera, os assuntos de sexualidade praticamente não faziam parte das rodinhas de conversa entre amigas. Era muito escondido. Porque era discriminado, né? Você era discriminado totalmente. Porque ninguém comentava e a gente não comentava também. Então era assim, não tinha comentário sobre essas coisas. Pílula anticoncepcional, essas coisas, não tinha muito comentário. Então quem tomava era tudo por debaixo dos panos. A visão de hoje é totalmente diferente. A filha de Vera, Verinha, cresceu em uma geração onde a pílula já era comum no dia a dia da mulher. Quem não conhece, gente, tomar pílula, preservativo, hoje é super aberto, né? Na verdade ficou até um pouco banal, porque todo mundo sabe, todo mundo quer. Eu acho que hoje a mulher que fala que ficou grávida por acidente porque desconhecia o produto é mentira. Porque todo mundo porque é a mesma conhece coisa que é comprar uma aspirina, né? Não. Você chega na farmácia e fala, me dá uma aspirina ou me dá um anticoncepcional, é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Mas nem sempre foi assim. Quando chegou ao Brasil, em 1962, a pílula anticoncepcional era um medicamento desconhecido e gerava desconfiança. Em plena ditadura militar, a pílula anticoncepcional ainda esbarrava no preconceito e no conservadorismo da sociedade. Em 1969, apenas 8% das mulheres tomavam comprimido no Brasil. Hoje, uma pesquisa do Instituto Guttmacher, uma organização de saúde sexual dos Estados Unidos, mostrou que cerca de 80 milhões de mulheres aderiram a pílula no mundo todo. É possível perceber esse aumento no número de vendas. Nesta farmácia em São Bernardo do Campo, são compradas 30 cartelas por dia, o que dá uma média de mais de 800 por mês. O farmacêutico Luiz Carlos Henrique lembra bem das transformações que a pílula causou logo que chegou por aqui, quando começou a atuar na profissão. Na época, a pílula só era vendida a mulheres casadas e com autorização do marido. A mulher que comprava a pílula jamais comprava na farmácia que ela morava perto, por causa da vergonha, o preconceito. Então, geralmente comprava num bairro distante, diferente, para não mostrar que estava tomando uma pílula anticoncepcional. Havia o estigma da pílula. A alta dosagem hormonal presente na composição das primeiras pílulas causava efeitos colaterais muito fortes. Dores de cabeça, náusea e inchaço eram comuns nas primeiras adeptas da pílula. E tudo por causa dos hormônios progesterona e estrogênio, substâncias que aliadas evitam a gravidez. As primeiras pílulas eram toneladas de hormônio. As mulheres tinham problema de enjoo? Tinham problema de varizes? Tinham. Crescia o seio? Crescia.
Muitas meninas tiveram seios avolumados por culpa do volume de hormônio que tomavam nas pílulas. Hoje a pílula tem várias funções além da contracepção, que variam de tratamento para acne até distúrbios no útero. Em mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, ela é um medicamento essencial, é o primeiro medicamento para tratamento dessa síndrome. Também é utilizada em mulheres que têm endometriose para dificultar a recidiva da endometriose. Ela pode ser utilizada em alguns esquemas especiais para o tratamento da síndrome pré-menstrual ou tensão pré-menstrual. Então ela tem um leque bastante grande. Mesmo após décadas de evolução nos componentes do medicamento, as mulheres querem mais. O desafio para os laboratórios é desenvolver um comprimido que atenda a necessidades específicas. A fronteira hoje está sendo muito nesse sentido, né? De pílula contínua. A outra fronteira é de novos progestagênios. Lembrando que o progestagênio é uma substância derivada da progesterona que está presente na pílula comum. E esses novos progestagênios, além do efeito similar à progesterona, eles podem ter efeitos extras, outros efeitos. Então, novos progestagênios estão sendo investigados com a finalidade de agregar outros benefícios à pílula. O que ninguém imaginava era a revolução que esse pequeno comprimido, com poucos miligramas, faria na vida da mulher e da sociedade. A pílula, ela traz muitas transformações, né? Muitas transformações. A desassociação do sexo com a procriação, né? Então isso é um elemento muito importante porque o sexo era completamente associado à necessidade da procriação. Um outro elemento importante é a possibilidade de você ter autonomia para decidir sobre o seu corpo. Então você não precisa negociar com o parceiro o uso de um contraceptivo. E tem também a questão religiosa. Logo no nascimento da pílula, algumas igrejas, como a católica, se posicionaram contra o uso do medicamento por mulheres que quisessem planejar suas vidas sem abrir mão das relações sexuais. Meio século depois, a situação não mudou. A igreja sempre foi contra a pílula anticoncepcional por vários motivos. O primeiro motivo, que até hoje não ficou claro se ela prejudica a saúde da mulher ou não. Mas há um segundo motivo mais sério, que é a questão da pílula interromper a gravidez uma vez já iniciada. Não é? Nesse sentido, a pílula se torna abortiva e a igreja não discute e não aceita nem discutir o assunto. Porém, algumas religiões se mostram um pouco mais flexíveis em relação ao uso da pílula. A Igreja Batista, por exemplo, é contra o aborto e o sexo antes do casamento. Mas a escolha sobre ter ou não um filho e o uso do método contraceptivo fica por conta do casal. A decisão de quantos filhos vai se ter é da família, não do pastor nem da igreja. Então, se uma família resolver ter 10 filhos, ela vai ter. Se ela resolver ter 2 filhos e para isso a mulher tomar a pílula ou o homem operar ou se usar outro método, o pastor não entra nesses métodos, né? Mesmo hoje, o que a gente vê é que as instituições religiosas, elas até podem ter um discurso contrário à utilização de métodos contraceptivos, mas na prática, os sujeitos religiosos, os sujeitos em geral, mas eu queria destacar os sujeitos religiosos, eles não estão obedecendo às instituições religiosas. Então isso mostra o quê? Que as instituições religiosas têm que repensar também a sua forma de lidar com a sexualidade, porque os sujeitos estão vivendo a sua sexualidade de maneira muito mais fluida, muito mais livre.